nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Viver uma vida de pecado é exatamente isso que está escrito aqui no versículo 4. É voltar para trás. É agir de ingratidão para com tudo que Deus já fez em sua vida. Você entende que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, em Romanos 6 está escrito: sabendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, como podereis viver ainda no pecado? Você tendo consciência que Cristo, ele substituiu você naquela cruz do Calvário e morreu pelos seus pecados, como você pode, sabendo disso, permanecer ainda no pecado? É sobre isso que fala esse texto. Sobre a teimosia, sobre a rebeldia do coração, sobre a desobediência à palavra de Deus e a insistência em permanecer numa vida de pecado. Todo pecado gera sofrimento na vida do ser humano, mas não há sofrimento pior do que aquele que insiste em negar a palavra de Deus, o sacrifício de Cristo, e permanece ainda na prática pecaminosa, como se fosse um vício. Esse é um sofrimento árduo, que a consequência dele é inevitável e é a morte. A grande questão é que não é uma morte que mata na hora, mas mata aos poucos, através do sofrimento, através da tristeza, através de coisas ruins que acontecem na vida daquele que insiste em permanecer na vida de um pecado. E muitas vezes se pergunta: Deus, por que acontece isso na minha vida? Por que minha vida tem que ser assim? Por que eu nasci? E muitas vezes não consegue enxergar o que está em sua volta, o que está por detrás disso, que faz com que essa pessoa permaneça afastada da palavra de Deus. Perceba uma coisa, que nada pode nos afastar do amor de Deus, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, como está escrito em Romanos, mas o ser humano, pela sua teimosia, insiste em permanecer longe da palavra de Deus. E o que a gente precisa é a palavra de Deus, porque é a palavra, que é a verdade, nos traz a liberdade. A liberdade, não uma liberdade para você viver uma vida de libertinagem, fazer tudo o que você pensa que quer fazer ou deseja fazer, não. Uma liberdade que nos dá ali direito a lutar contra o pecado. E todos nós temos esse direito através do sacrifício na cruz do Calvário. A grande questão é que muitas pessoas desistiram de lutar contra os seus pecados e permitiram que seus pecados tomassem conta de sua vida. Ou seja, há um conformismo no coração dessa pessoa em relação aos seus atos pecaminosos. Na Bíblia chama de cauterização, ou seja, é quando a pessoa não sente mais nada em relação àquilo que ela faz de errado, porque aquilo já está impregnado no seu coração. E isso é um veneno, é perigoso, mata aos poucos. Essa é a face verdadeira do pecado.